Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou com o Bragantino em 2-2 em Bragança Paulista e agora de fato é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 60 pontos. O Palmeiras é o líder com 62, sendo que o Botafogo tem um jogo a menos a ser disputado na quinta-feira da semana que vem, dia 23 às 19 horas, no Castelão contra o Fortaleza. Então, o Botafogo ainda pode voltar a ser líder antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo pode chegar para disputar a partida contra o Santos, faltando 4 jogos para o fim, como líder da competição, se vencer o Fortaleza. Infelizmente, mais uma vez, o Botafogo machucou a torcida. Por quê? Virou o jogo e tomou o empate já nos acréscimos. É uma sensação muito ruim. E o gol poderia ter sido evitado. Galera, falei no pré-jogo. Cruzamento na área. O Bragantino faz muito e leva vantagem em alguns momentos. O time precisa estar atento. O Hugo não marcou da melhor maneira e ele entrou para isso. O Cuesta não marcou da melhor maneira e o Borbas empatou. Mas vamos falar desde o início. O Botafogo entrou em campo com o Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, na zaga Adrielson e Cuesta e na lateral esquerda Marçal. No meio campo, o Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Na ponta direita, o Júnior Santos, centroavante, Tiquinho Soares. Na ponta esquerda, o Vitor Sá. Também falei no pré-jogo. O Bragantino usa pontas com a perna trocada. Citei nominalmente o Vitinho, que foi procurado pelo Botafogo no início da SAF, que jogou no Atlético Paranaense e que está no Bragantino, atua pela ponta esquerda e gosta de cortar para dentro para finalizar. E foi o que ele fez. O Eduardo perdeu a bola lá na frente, logo no início do jogo. A recomposição foi mal feita. O Vitinho dominou a bola com liberdade, cortou para dentro. O de Plácido não fechou o chute, ele finalizou. O pé ainda encostou na bola, ela bateu na trave e voltou para o Borbas, que entrou no buraco do nosso miolo de zaga para fazer 1-0. Ou seja, com poucos minutos de jogo, o Botafogo se desligou completamente, dando ao Bragantino uma possibilidade que eles exploram bastante. E claro que o Botafogo foi punido por isso, tomando o primeiro gol. Aos pouquinhos, o time foi se ajeitando. Infelizmente, o Tiquinho Soares teve um problema no tornozelo e foi substituído pelo Diego Costa, que mais uma vez entrou bem, brigando, tabelando, gerando espaço, querendo arrumar também soluções, finalizações, mas muito bem marcado, diga-se. E teve a parada para a hidratação, estava muito calor lá em Bragança Paulista. Logo após a parada, o Botafogo explorou algo que também falei no vídeo pré-jogo. Eu dizia para o Botafogo explorar os pontas, o Bragantino dar espaço. Foi até um pouco diferente, porque a defesa do Bragantino estava com a linha de frente para o Vitor Sá. Mas o Tietê recebeu um lateral lá do outro lado, já tinha visto o nosso ponta com liberdade, dominou, fez a inversão, muito boa por sinal, e o Vitor Sá recebeu tranquilo. O Marçal passou, o marcador não sabe se fecha o passe ou a finalização, e o Vitor Sá chutou de fora, empatou com um golaço. Isso explora o que teu time tem de bom e a fragilidade defensiva do adversário. 1-1. Logo depois, lateral pelo lado esquerdo, participação do Diego Costa, participação do Eduardo, cruzamento do ponta, do Vitor Sá, a defesa cortou mal, o Eduardo já estava na área, dominou, finalizou 2-1 Botafogo. A partir daí, o Botafogo conseguiu segurar a partida. Não teve mais jogo no primeiro tempo. O Glorioso parece ter aprendido com os últimos jogos. Cera, todo mundo faz. Só que tem um detalhe, isso não é choro. Quando fazem cera contra o Botafogo, os árbitros dão 5 minutos, 6 minutos, mesmo com parada para hidratação. No primeiro tempo, o Daronco deu 8 minutos, que viraram 10. No segundo tempo, ele deu 9 minutos, que viraram 11, porque o PR caiu nos acréscimos. Contra o Botafogo, todo mundo cai. Nunca vi o árbitro dar mais 2 minutos. Vou continuar. O Botafogo, então, foi para o intervalo vencendo por 2-1. E voltou com a mesma equipe. O Bragantino tentava pressionar. Só que, por mais que o Botafogo estivesse muito recuado, o Bragantino não tinha lances tão perigosos. E quando o Lúcio Flávio pensou em fazer trocas para a organização tática, alguns jogadores também sentiram. Então, de uma vez, entraram Danilo Barbosa, Gabriel Pires e Diego Hernandes.
Saíram Tietê, Eduardo e o Júnior Santos. Botafogo ficou então com o Lucas Perry no gol, na direita o Di Plácido, na zaga Adrielson e Cuesta, na esquerda o Marçal. No meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e o Gabriel Pires, na ponta direita Diego Hernandes, centroavante o Diego Costa e como ponta esquerda o Vitor Sá. E o Bragantino queria jogo, mas o Botafogo melhorou. O Botafogo conseguiu marcar um pouco no bloco médio, depois voltava para o bloco baixo e saiu em alguns momentos. Teve uma jogada muito boa, a bola chegou ao Vitor Sá pelo lado esquerdo, pedalou para o fundo, levantou a cabeça, deu a bola para o Diego Hernandes, que finalizou. Teve rebote para o Gabriel Pires, que finalizou, a bola desviou no defensor e foi para escanteio. Depois também, uma boa jogada pelo lado esquerdo, uma raspada do Diego Costa, o cruzamento, e o Diego Hernandes chutou por cima. Então o Botafogo também tentou o gol. Teve uma outra possibilidade que não me lembro bem agora a configuração da jogada. Em determinado momento, o Vitor Sá saiu, entrou o Hugo. Se você tem dois alas pelo lado esquerdo, dois laterais, um fazendo papel de lateral e o outro fazendo papel de ponta, aquele lado ali não pode ter problema na marcação. E não estava tendo antes. O problema do Botafogo era no lado direito da defesa. O Di Plácido não estava bem na partida. O Di Plácido tinha problemas com o Mosqueira e quando conseguia recuperar a bola, devolvia para o adversário. Não conseguia acertar um passe. Por isso o Botafogo também perdia rapidamente a pelota e tinha que se retrair. Mas o sistema defensivo do Botafogo, com todos os problemas, melhorou em relação aos últimos jogos. Pelo menos dentro de grande parte da partida. Tomar um gol logo no início e tomar um gol no fim, nos acréscimos, configura também falta de concentração. Então o time toma um gol, consegue virar o jogo, tem que ter concentração total até o fim para vencer a partida, para confirmar uma vitória importantíssima. O Botafogo não teve. O Bragantino subiu e até aí tudo bem. Repito, configuração defensiva estava bem melhor. O Daronco deu 9 minutos, depois mais 2, e o gol não foi nem perto disso. Tudo bem, também que sejamos justos. Ele errou, ao meu ver, mas o Botafogo errou muito. De novo, o Botafogo dá a possibilidade para que essas coisas aconteçam. Aos 50, o Hugo deveria estar colado no portador da bola, que nem era o portador da bola ainda. Portador da bola no meio campo, vai conduzir um pouco mais, porque a marcação está na linha baixa, e vai dar o passe. Quando essa bola entrar, o lateral, por ali, ou o ponta, tem que estar encostado, é o final do jogo. O Hugo deu um espaço muito grande para o adversário cruzar. Ele cruzou muito bem e o Cuesta perdeu o duelo aéreo na defesa. Mais uma vez, o Cuesta perdeu o duelo e o Borbas empatou para o Bragantino. Falhas bobas que o Botafogo não deveria ter tido mais uma vez. 2 pontinhos a mais que nós teríamos agora, 62 estaríamos na liderança, o Bragantino teria 1 ponto a menos e o Botafogo empatou. Bem, gosto amargo, sim, estou muito chateado, queria a vitória. O Botafogo ainda está no páreo, querendo ou não, o Botafogo ainda está no páreo. O Palmeiras tem 62, o Botafogo tem 60. O Grêmio, com a arbitragem prejudicando o Corinthians, perdeu para o time paulista lá em Porto Alegre por 1-0, Corinthians com 1 a menos desde o início do jogo. O árbitro não deu um pênalti para o Corinthians e logo na sequência expulsou um jogador do Corinthians. E mesmo assim o time do Mano Menezes venceu por 1-0 com o gol do Romero, o time do Renato Gaúcho. Então o Botafogo tem 60 pontos. Palmeiras 62, Botafogo 60, Grêmio 59, Red Bull Bragantino 59, Flamengo 57 pontos. Botafogo tem um jogo com Fortaleza. Se ganhar, vai ser líder e volta para jogar contra o Santos como líder. Se empatar, vai ter que vencer o Santos e torcer para o próprio Fortaleza vencer o Palmeiras. Será que isso vai acontecer? O Botafogo tem que fazer o próprio papel. Thiago Nunes deve começar a treinar a equipe a partir de quarta-feira. Tem tempo para organizar a defesa, cuidar desse time animicamente, fazer com que o Botafogo evolua. O Bragantino é mais forte que o Fortaleza. Dá para vencer lá. E o Botafogo depende do Botafogo para ser campeão brasileiro em 2023. Hoje eu vi mais coisas positivas que negativas. É claro que tem uma frustração, mas eu quero esquecer o que passou, quero pegar os pontos positivos de hoje e entender que eles podem ser potencializados com o novo treinador, a nova comissão técnica. Tempo para o preparo físico melhorar, para a mentalidade voltar a ser vencedora,
para a organização tática defensiva e ofensiva voltar a ser o que já foi, para o Botafogo colocar na cabeça que o título é extremamente importante para uma torcida que não desiste, uma torcida maravilhosa. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!